Antes de mais, um esclarecimento. Eu não sou a Ana Guedes Rodrigues, diretora do Porto Canal. É uma degradação na qualidade do programa ainda maior que a degradação da margem das farmácias. Farei um esforço por conseguir, de qualquer forma, como ela faz naquele programa extraordinário que é o Sexo à Moda do Porto, à sexta-feira, falar das coisas com clareza e dar-vos também a vós, sobretudo a vós, o protagonismo e a possibilidade de esclarecerem todas as dúvidas com este ilustre painel. Eu gostaria também, ainda antes de começar, de informar os senhores deputados que esta sessão está a ser transmitida no portal do ANF Online, portanto, todos os farmacêuticos, os tais de Campo de Jales, do Corvo, da Aldeia das Pias, também do bairro da Boa Vista, estão a assistir a esta sessão e eu quase que aposto, porque tenho falado muito com eles, que estão especialmente interessados no debate que se vai seguir, porque eles andam há muito tempo à espera de perceber, de facto, o que é que a Assembleia da República, o poder político, os legítimos representantes dos portugueses têm como ideia para o futuro da sua atividade. E eu quero começar exatamente por aí. Eu creio que aqui há uns anos eu próprio me recordo, quando trabalhava no Independente, pensava um bocado assim. Julgava-se que os farmacêuticos viviam todos em Cascais, tinham carros e piscinas de luxo e nos últimos tempos temos vindo repetidamente a dizer que há centenas de farmácias que têm prejuízo, que há farmácias a falir, há farmacêuticos que me telefonam e contam-me histórias dramáticas, até a mim me pedem ajuda que não posso fazer nada. E o que eu gostava de vos perguntar, vou começar por si, Sra. Deputada Carlas Cruz, do grupo parlamentar do PCP, é se acredita mesmo que há aqui um problema que tem que ser resolvido? Muito boa tarde a todos. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, saúdo a todos, saúdo sobretudo o Presidente da ANF pela possibilidade de hoje estarmos aqui e podermos colocar esta questão e colocarmos também aqui aquilo que nós entendemos ser soluções para este problema. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Partido Comunista Português, entende que o setor das farmácias, as farmácias portuguesas enfrentam dificuldades. Os números não são nossos, os números são da própria ANF e que evidenciam claramente estas dificuldades. E estas dificuldades, entendemos-las nós, decorrem, e é importante aqui ser dito, estamos em sede da Assembleia da República, decorrem de opções e de medidas legislativas que também têm sido tomadas ao longo destes anos e que desembocaram nos resultados que hoje aqui estamos a debater. E estamos, de facto, com um problema sério, que não é um problema único e exclusivamente, hoje já aqui dissemos, das farmácias, é um problema do país e é um problema que afeta os portugueses, porque, de facto, o setor das farmácias, as farmácias desempenham aquilo que nós consideramos, e temos-lo dito muitas das vezes, um ótimo serviço público, um bom serviço público, não só em termos da acessibilidade aos cuidados e, neste caso, ao medicamento, mas também pelo trabalho, pela relação de proximidade que tem desenvolvido, que tem permitido, na intervenção inicial do Sr. Presidente da ANF, dizia que as farmácias mantêm-se abertas em locais que já encerraram escolas, se calhar até já encerraram centros de saúde e extensões de saúde. E é nessa situação de encerramento de extensões e centros de saúde, muitas das vezes são as próprias farmácias que fazem o primeiro aconselhamento, que fazem a primeira triagem nesse acompanhamento. Quantas vezes, quantos doentes não procuram a farmácia porque não têm condições económicas para pagar as taxas moderadoras e perante um problema que é cometido, uma doença súbita, vão à farmácia pedir o aconselhamento, vão ao farmacêutico perguntar o que é que eu devo fazer nesta situação. E perante isto, de facto, perante este serviço público que a farmácia desempenha, perante esta importância que nós damos à acessibilidade ao medicamento, e não podemos negar, os dados também não são nossos, mas o ano passado o relatório da primavera de 2014 referia que 46% dos utentes que se dirigiam à farmácia referiam que muitas das vezes tinham enormes dificuldades
dificuldades em aviar a receita de uma só vez e que tinham que recorrer a várias farmácias. Isto, obviamente, isto é o resultado das dificuldades económicas com que o setor atravessa e digo mais uma vez e reitero esta informação, resultado das opções, obviamente, de opções legislativas e de medidas legislativas que foram tomadas e que têm que ser agora encontrado soluções que permitam, de facto, a manutenção deste setor de proximidade e este trabalho junto das populações que é fundamental. Já lá iremos às soluções, de certeza. Sra. Deputada Teresa Queiro, reconhece também que houve uma degradação nos últimos anos do acesso dos portugueses ao medicamento. Para si é tão fácil hoje aviar uma receita como era há 4 ou 5 anos? Muito bom dia, boa tarde. Bom, eu estava a olhar para esta plateia tão vasta e composta por personalidades tão ilustres que eu não vou sequer ousar começar a enunciá-las todas, como é hábito nós fazemos, e, portanto, Sr. Presidente da ANF, peço que, através de si, saúde todos os convidados, todas as convidadas aqui presentes, e também saúdo muito especialmente o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos e nas vossas pessoas, saúdo toda esta plateia. Saúdo também a mesa e o Carlos Zenes, que conheço há muitos anos, e foi uma agradável surpresa. Devo dizer que não estou nada descontente com a troca de moderador. Estou eu. Mas depois conversamos com as perguntas que forem feitas. Eu gostaria de realçar, antes de mais, o seguinte: a qualidade e a profundidade dos estudos que aqui foram hoje apresentados. Eu penso que estes estudos, de áreas tão diferentes, mas que se complementam, serão certamente uma base muito importante para que o decisor político encontre solução ou soluções para alguns dos problemas que se têm levantado. Mas, como aqui já foi dito e muito bem pela professora Ana Paula Martins, todas as entidades, todos os stakeholders, como se diz hoje em dia, têm que contribuir para encontrar solução para os problemas que possam ter vindo a ser criados. Mas essa degradação, vamos lá ver, toda a sociedade contribuiu e fez um esforço muito grande e sofreu o impacto do programa de ajustamento a que fomos sujeitos e, no caso das farmácias, esse impacto foi particularmente forte. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu penso que nós assistimos nos últimos anos, e isso é uma das grandes mais-valias e gostaria depois, se possível, de falar sobre esse aspecto, a uma enorme modernização, uma enorme inovação, uma melhoria tremenda na qualidade dos serviços prestados pelas farmácias. Basta referir a questão da informatização. Se a prescrição eletrónica se está a tornar uma realidade, isso devemos às farmácias, ao esforço que foi feito deste setor para esta modernização. Se me pergunta se há uma degradação e uma dificuldade, como é que disse, em aviar... A senhora deputada, quando tem uma receita médica, é a mesma coisa que era há uns anos ou não? Sua experiência, simples. Eu devo dizer o seguinte: aquilo que, por um lado, foi benéfico para a população e no que se refere ao acesso aos medicamentos do ponto de vista dos seus custos, e aqui, de facto, assistimos muito por força, por um lado, da introdução da prescrição por DCI, que é uma matéria que me era muito cara ao CDS durante muitos anos, mas que teve também, por força da respectiva regulamentação, um impacto sobre as farmácias. Por outro lado, não podemos dizer em consciência que os cidadãos portugueses tenham dificuldades de acesso a medicamentos em virtude do preço.
medicamentos que há uns anos atrás custavam 20, 30 euros, hoje em dia custam 1/10 desse valor. E, nesse sentido, e respondendo diretamente à sua pergunta, não há degradação. Há dificuldades acrescidas, isso sim, muitas vezes no acesso imediato e na inexistência de determinados medicamentos em estoque. Agora, continuo a achar que um sistema que as farmácias também foram criando ao longo dos anos, no sentido de haver uma rede de entreajuda entre as várias farmácias de oficina, no sentido de não haver no momento, mas existir passado umas horas. E, portanto, tudo concluído, não penso que tenha havido uma degradação no acesso aos medicamentos do modo geral. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Santos, o que de certeza os associados da ANF, os farmacêuticos, porque os proprietários de farmácia continuam, na sua esmagadora maioria, a ser farmacêuticos, querem mesmo saber estes senhores, estes dois partidos que estão no governo, acham mesmo que nós temos um problema ou não acreditam? Carlos, muito bom dia. Eu acho que se isto dependesse da sua simpatia, tinha todos os condimentos para correr bem, mas ao ritmo que quer imprimir, não sei se vai ser possível. Vai. Há aqui uma deformação. É só responder, aqui a pergunta é simples, Há aqui uma um problema ou não há? Não é sim. Há muitos problemas, mas há uma deformação que eu, pelo menos, falando por mim, estou habituado, que as situações têm que ser devidamente enquadradas e explicadas. Quando refere que há uma transmissão em direto, eu recordo-me bem, se calhar no período mais conturbado, eu estou a olhar ali para o Sr. Presidente da ANF, que foi logo no início da legislatura, naquele congresso da ANF, eu estive lá a defender as políticas que o Governo já tinha implementado, naquele verão quente em que houve necessidade de implementar um conjunto de medidas rapidamente, que estava a implementar e que estavam previstas serem implementadas, e eu fui defender essas medidas, e acho que fiz muitíssimo bem. Mas acho que desse congresso já resultou que eu fiquei devidamente referenciado na classe farmacêutica. Portanto, a transmissão em direto... Não diga que é mal atendido quando chega a uma farmácia. Não sou muitíssimo bem atendido. Então ficou bem referenciado. Sou muito bem atendido e conheço muitos farmacêuticos e tenho relações de amizade com muitos farmacêuticos. Então conte nesta parte, o que é que eles dizem? Que o ajustamento foi equilibrado, que o Governo tomou medidas justas... Ou que, de facto, se vocês não fizerem nada, eles não se vão aguentar. Olha, Carlos, deixe-me cumprimentar ali o Sr. Presidente da ANF. Faz favor. Com quem eu tenho boas relações. Trocam as respostas por cumprimentos, quer dizer. Sim. Eu julgo que a gente reúne-se já a seguir e cumprimenta-se toda a gente. Ouça, eu também sofro aqui todos os dias, o caso vai ter que sofrer um bocadinho hoje. Sofremos todos. Não, eu quero cumprimentar institucionalmente o Sr. Presidente da ANF, o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos e neles cumprimentar todas as pessoas que aqui estão, são muitíssimo bem-vindos, naturalmente. Dizer quer da parte da ANF, quer da parte da Ordem dos Farmacêuticos, o respeito institucional, o espírito de colaboração tem sido permanente desde o início da legislatura até o dia de hoje e vai continuar, tenho toda a certeza. Isso fez com que a ANF e a Ordem dos Farmacêuticos fossem muito mais parceiros, independentemente das soluções que cada partido defende, e no meu caso, no PSD, as soluções que o meu partido defende, e que eu defendo também, serem mais simpáticas ou menos simpáticas para aquilo que defende a ANF e a Ordem dos Farmacêuticos. Isto é um aspecto relevante porque não é só os cumprimentos, Carlos. As reformas e as medidas que os governos adotam e que a Assembleia da República adota têm um grau muito elevado de ineficácia se não houver uma mobilização dos agentes e dos parceiros para a sua aplicação. E as medidas que foram adotadas durante estes 4 anos se têm várias características, por uns apontadas como benéficas, por outros como de efeito pernicioso, foram eficazes. Sobre isso não há questão. E, Carlos, é importante dizer que quando esta aventura começou, o país estava confrontado com uma bancarrota. Isto não é discurso político, é a realidade. E isso condicionou tudo. Condicionou para pior e para melhor. O SNS tinha uma dívida de 3.500 milhões de euros.
e todos os anos acumulava uma média de déficit de 400 milhões de euros. Se isto não podia acontecer em nenhum momento, muito menos no momento que o país atravessava, havia uma necessidade premente de descer a despesa dos medicamentos. E, nesse aspecto, o setor farmacêutico teve uma contribuição importantíssima. Eu julgo que eu próprio tenho que fazer um esforço de memória, tem que ser de caneta e de papel, para recordar e enunciar todo o conjunto de medidas que foram adotadas durante estes 4 anos, porque a memória é curta e é seletiva. E é absolutamente impressionante o conjunto de medidas e de reformas que foram efetuadas no setor da saúde. Também na política do medicamento. A DCI, o regime de formação de preços, os genéricos, as medidas todas associadas aos genéricos, a eliminação das barreiras jurídicas para a entrada dos genéricos, a alteração das margens, a alteração também do regime jurídico das farmácias, os acordos que foram conseguidos, apesar de tudo, e por causa dos parceiros, os acordos que foram conseguidos, os medicamentos inovadores, com a despesa de saúde a atingir valores recordes em investimento em medicamentos inovadores, ou seja, um conjunto fundamental de medidas que alteraram a política do medicamento. Tem consequências, claro. Espera aí. Tem consequências. Consequências. Os encargos para o doente diminuíram entre menos 27% e 56%. Primeira consequência, acessibilidade ao medicamento. As pessoas estão a pagar muito menos pelos medicamentos. Os encargos para o Estado diminuíram entre 18% e 51%. Consequência, o Estado gasta muito menos em medicamentos. A cota de genéricos, estou a falar para uma plateia especialista, estava em dezembro de 2014 em 47%. Consequência... Agora continua, desceu 2 décimos pela primeira vez. Consequência. O modelo de negócio das farmácias alterou-se substancialmente. E agora entramos na parte, porventura, mais apetecível para discussão. O modelo de negócio alterou-se fundamentalmente. E há uma razão principal e outras colaterais. A principal é que a margem de lucro baixou. E não foi por acaso que os anteriores palestrantes, que eu ouvi com muita atenção, aliás, já pedi para enviarem as apresentações, entre informação, análise e alguma provocação para refletir e fazer ponto de situação, a palestrante da ANF começa exatamente, como é natural, pela descida da margem de lucro dos medicamentos. Foi isso que alterou fundamentalmente. O ponto é se nós acreditamos que, pelo menos para umas 500 farmácias, a margem de lucro transformou-se em margem de prejuízo. Sim. E se achamos que esse é um problema que merece solução, que tem que ter uma solução, enfim, criativa, que não prejudique o Orçamento de Estado e que não prejudique o Orçamento das famílias, ou não. E o que eu gostava mesmo que saísse deste debate era eu gostava de sair daqui, porque tenho a certeza que o que as pessoas lá em casa, no caso é uma classe profissional, somos farmacêuticos, cidadãos, como nós todos, querem saber 2 coisas. Estes senhores, estes partidos todos, acham que existe um problema, que é um primeiro passo para eu tentar resolvê-lo. E segundo, o que é que eles têm como projeto para o resolver. Eu imagino, Sra. Deputada, já vou te dar a palavra. Vou perder o fio à meada. Dá-me só um minuto, então, para terminar. Sim. Porque esta questão da margem de lucro é importante. E todos sabem que é importante. Quando falava em soluções criativas por causa do Orçamento de Estado e para equilibrar a despesa e a receita, tem que ser mesmo muito criativo. Concordamos nisso. Tem que haver muita criatividade. Mas eu também gostava, não substituindo, de colocar aqui uma questão. O anterior governo, que está aqui uma colega deputada que representa o Partido Socialista, a determinada altura baixou as margens de lucro. E passado um par de meses voltou a subir as margens de lucro. O atual governo baixou as margens de lucro. Eu fui ao Congresso da ANF dizer que era uma medida que não tinha retrocesso. E, portanto, eu posso aqui afirmar, amanhã, quarta-feira, às 7h30 da tarde, no Hotel Sana, estão todos convidados, a porta está aberta, são muito bem-vindos. O Presidente do Partido Social Democrata e o Presidente do CDS, Partido Popular, vão apresentar as bases programáticas para o processo eleitoral que se avizinha. As margens de lucro não vão subir. Portanto, acho que é uma pergunta interessante também saber dos representantes dos partidos que aqui estão, sentados nesta mesa, na senda, saber o que contamos,
se pretendem ou não mexer nas margens de lucro. Nós não. Portanto, deixo também esta pergunta. Sim, aqui aquilo que eu percebi das intervenções que houve foi a necessidade da existência de um critério de remuneração. E eu continuo com a mesma pergunta inicial. Não se falou ainda, que eu tenho ouvido, ninguém pediu uma reposição de margens ou de preços. Foi dito aqui também que há um bocado a noção de que não são só as farmácias. Portugal inteiro atravessa um momento difícil. Muita gente atravessa um momento difícil. Sr. Deputado, eu imagino que me vá dizer que há um problema que tem que ser resolvido. Eu queria perguntar-lhe um bocadinho mais à frente, se amanhã o Ministro da Saúde for do Partido Socialista, acha que ele vai acreditar também e que vai fazer alguma coisa? Muito obrigada pela sua pergunta. É um gosto estar aqui consigo. Cumprimento a todos os meus colegas de mesa e cumprimento a ilustríssima plateia. Se me permitem, tal como já fiz a Sra. Deputada Teresa Queiro, nas pessoas do Sr. Presidente da ANF, o Dr. Paulo Duarte, e no Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Tenho muitas pessoas ilustres e amigas aqui na sala e queria dizer, sem querer fugir à pergunta, que estou há alguns anos nesta Assembleia e não me recordo de ter visto um fórum não só com o número de participantes, isso já aconteceu, mas com o perfil dos participantes que estão nesta sala. O Sr. Professor Maurício já salientou, eu penso que estão aqui reunidos todos os atores interessados no setor e que estamos verdadeiramente interessados aqui em perceber o rumo que podemos tomar no país relativamente às farmácias. Penso que o número de pessoas aqui presentes tem muito a ver com a incerteza que se vive no setor e com a curiosidade que desperta a situação política atual. Na verdade, nós estamos todos a ultimar os nossos programas eleitorais porque vai haver eleições dentro em breve e este é, sem dúvida, um dos temas que merecerá a reflexão dos partidos e, portanto, é muito oportuno, pertinente e eu gostava de saudar a ANF por ter tido esta iniciativa e de todos os presentes pela vossa presença aqui e pelo significado que ela comporta, que só acrescenta a nossa responsabilidade. Dito isto, gostava de dizer que para refletirmos sobre isto tudo, eu penso que nós devemos olhar um pouco para o que são as farmácias, como estão as farmácias em Portugal e para onde queremos, qual queremos que seja o rumo. Já aqui foi dito, bem, não vou repetir, que as farmácias não são propriamente um estabelecimento de aviamento de clientela, são muito mais que isso, são verdadeiros parceiros do Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que nós temos o discurso que assenta muito nos pilares dos cuidados primários, dos cuidados hospitalares e paliativos e continuados, mas nos esquecemos muito de falar das farmácias e elas são, sem dúvida, essenciais para a prossecução dos objetivos na área da saúde e são, no tanto mais, quanto se vive em momentos de crise e as farmácias têm servido como uma porta subsidiária de atendimento às pessoas e não vou repetir porque aqui já foi dito. E o que foi feito foi olhar para o setor das farmácias e entender que era preciso cortar na despesa e eu compreendo e subscrevo que não há setores que devam ficar de fora e, portanto, o sacrifício que foi pedido foi a todos. A própria professora Ana Paula também o reconheceu, as farmácias entendem que não podiam ficar de fora deste processo. Mas a ideia com que se fica é que, de algum modo, as farmácias e as questões do medicamento foram escolhidos para serem servidos como uma bandeira do exemplo do rigor e do corte. E essa bandeira foi erguida com tanta veemência que levou a que, ao contrário do que os próprios analistas e consultores e técnicos internacionais que olharam para a situação económica portuguesa e chegaram aos números que levariam ao reequilíbrio das nossas contas e com base nos quais nos emprestaram verbas para a nossa economia, chegaram à conclusão que Portugal devia reduzir 50 milhões de euros neste setor. E o que se verifica é que, ao fim de 4 anos, o setor da distribuição perdeu 323 milhões de euros, ou seja, 6,5 vezes mais do que estava previsto na própria Troika. E o que nós entendemos é que é verdade que tem de haver justiça e distribuição equitativa dos sacrifícios, mas no caso das farmácias não houve equidade nos sacrifícios e as farmácias estão a suportar mais do que nos foi exigido internacionalmente e mais do que a população pode comportar. E não é preciso, eu estava aqui com o meu telemóvel na mão e peço licença porque hoje tenho aqui a notícia que saiu hoje no jornal que nos diz que nos primeiros 3 meses do ano
Os encargos dos portugueses com os medicamentos aumentaram 7% face ao igual período do ano passado e que, em termos de volume, os portugueses compraram mais 2 milhões de embalagens, que lhe custaram mais 23 milhões de euros. E, em compensação, a despesa do Estado baixou 0,2, o que significa que o Estado gastou menos 600 mil euros em comparticipação de medicamentos. Ou seja, tem havido aqui uma opção clara de redução da despesa no medicamento que, tendo ido para além do necessário e aconselhável, resultou naquilo que os estudos também dizem e a própria ANF nos apresentou, que é difícil, hoje em dia, um utente ir a uma farmácia com uma receita que tenha 3 medicamentos e trazê-los todos no mesmo dia. Normalmente tem de ir, faz a encomenda e depois regressa para que possa chegar a encomenda, porque as farmácias não têm estoque, estão na ruptura, nos limites da ruptura e, portanto, é claro que existe dificuldade de acesso. Dificuldade de acesso não é só não conseguir comprar, é comprar medicamentos ou ter que escolher ao fim do mês qual é o medicamento que vai comprar porque não consegue suportá-los todos. E, além disso, ter custos. Nós estamos aqui em Lisboa, é fácil regressar à farmácia da parte de tarde, mas se pensarmos em população idosa no interior, que nem condições tem para ir suportar os preços de transporte para ir à farmácia, tem de ir 2 vezes à farmácia e provavelmente até desiste de comprar o medicamento e deixa para a semana seguinte porque não tem condições para isso. O que está aqui em causa é nós percebemos, e já ainda não estou a responder. O que está aqui em causa é nós percebemos. Fomos para além do possível, fomos para além do admissível e o que está neste momento em causa é o risco da manutenção da rede capilar que existe em todo o território, que supre muitas das lacunas em termos de saúde. Portanto, a estrutura das entidades está em causa e com isso não se pensa, mas as farmácias estão mal e a população ganhou, está muito bem. Não é verdade. Está mal o setor das farmácias e estão mal os portugueses que são menos bem servidos. De onde? Qualquer governo que se proponha, qualquer partido que se proponha a governar o país tem de olhar para esta situação de forma a que é preciso fazer algo aqui para mudar a situação. Caso contrário, pomos em causa a manutenção da rede. Nós temos 157 farmácias em situação de insolvência e 298 com penhoras em curso, de onde, se nada for feito, estas penhoras, estes processos executivos continuarão e elas podem não encerrar, pode haver situação entretanto, mas poderão encerrar. E os portugueses têm cada vez mais dificuldade de acesso. Portanto, é preciso fazer alguma coisa. Como fazer? Quero que eu responda. É um bocadinho ponto, porque normalmente, quando os partidos chegam ao poder, depois há no governo, na saúde, gente com boas intenções que conhece bem o setor. E há sempre um Ministro das Finanças que tem que tomar conta Pois depende da capacidade de negociação do Ministro. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa que eu queria dizer. Acha que vai haver abertura para se criar um critério de remuneração? Uma autoestrada tem uma taxa interna de rentabilidade, o setor da energia tem, todos os setores têm. A indústria farmacêutica tem um preço, tem um critério fixado em lei para se achar, portanto, o preço do medicamento. As farmácias não têm nada. E, portanto, a primeira pressão de corrigir um orçamento, uma rubrica que falhou, digamos que estão sempre de serviço ao orçamento, são umas vítimas fáceis. Quem está lá em casa pode acreditar que o Partido Socialista se compromete a criar um critério? Deixe-me dizer-lhe o seguinte, para que o Ministro da Saúde não fique tão dependente das decisões do Ministro das Finanças, tem de ter uma estratégia para o seu Ministério e cumpri-la. Não pode andar nos zigue-zagues, senão fica mais sujeito às pressões das Marias Luís deste país. E há áreas em que é preciso intervir prioritariamente. Se nós olharmos para o panorama do SNS, sabemos muito bem, todos aqui, que era fundamental proceder-se à reforma hospitalar. Porque aí sim poderia haver ganhos que permitiriam ter outro tipo de atitude relativamente às questões do medicamento e do setor das farmácias. O Governo até ensaiou fazer uma reforma hospitalar. Fez uma portaria, que devem conhecer, que fazia uma espécie de reforma, mas depois já não se fez, recuou, mas manteve em vigor. Portanto, é uma norma que está em vigor, que não se aplica, não há reforma nenhuma. Portanto, onde verdadeiramente conta cortar, não se conseguiu cortar. E a nossa proposta é cortar onde se pode e deve cortar onde há mais margem, evitando que isto aconteça. Relativamente à questão do financiamento para as farmácias, eu não posso falar pelo futuro Ministro, que não sei quem é, não sei, mas o que eu lhe posso dizer é que penso que deve haver uma forma de remuneração que não faça depender apenas da questão das margens e que separe o valor económico. O que eu penso é que, perante as várias possibilidades que são colocadas, designadamente um pagamento de um FII por parte do utente, que é
atendido e que beneficia de um serviço, eu pessoalmente não concordo de forma alguma que aconteça, concordo sim que seja encontrada uma forma de remuneração suportada pelo Estado, nunca pelo utente, porque se nós fizermos recair esse custo sobre o utente, vamos gerar iniquidade, porque haverá aqueles que deixarão de ir à farmácia por não terem condições para suportar esse FII. Quanto à forma de o Estado suportar, foram aqui apresentadas pela ANF várias sugestões que não são invenção, elas estão já em vigor noutros países e, portanto, penso que temos de estudar quais as que serão execuíveis e comportáveis de acordo com a estrutura existente, de acordo com as propostas da ANF e com os decisores políticos do momento, mas que entendo que tem de ser feito algo para salvar o setor, reforçá-lo para que se mantenha com a força económica que tinha e com a força na área das respostas da saúde, por um lado, ajudar o setor a reforçar-se, mas não só pelo setor em si, mas sobretudo pelo serviço, pelo reforço necessário e imprescindível do serviço que prestam aos portugueses e que se tem vindo a degradar. Muito obrigado. Nós estamos sensivelmente a meio do tempo previsto para este debate. Eu queria abrir a participação da assistência. Eu pedi a cada pessoa que se identificasse, fizesse uma pergunta o mais, enfim, sintética possível para dar oportunidade a um maior número de participações e que dissesse... Faz favor. Muito bom dia. Já um bocadinho avançado, eu vou ser muito breve. Apenas uma observação. Eu quero dizer que sou farmacêutica num bairro social e na minha qualidade de farmacêutica gostei e gosto de estar aqui, particularmente porque entendo que numa época de pré-eleições os políticos precisam de ouvir todos, principalmente o povo, para que possam tomar as suas decisões. E neste sentido o Sr. Deputado do PSD disse que vai apresentar o seu programa na próxima quarta-feira e que não vai aumentar as taxas, não vai aumentar as percentagens, as margens. Eu agradeço que não aumente, não é isso que nós precisamos é que faça uma revisão total daquilo que foi aqui dito, daquilo que a doutora Paula apresentou, do Dr. Pita Barros e do outro interveniente, do Dr. António Carneiro, que sim, isso sim, vale a pena ler, rever e tem tempo ainda de pensar e colocar no seu programa eleitoral, porque isso sim valoriza o povo e valoriza e cria uma acessibilidade maior à população que está em dificuldades. Quem trabalha, como eu, num bairro que tem carências e não tem outra alternativa a não ser um medicamento, e que vive apenas só, quase exclusivamente de genéricos, fez um esforço absoluto e mental para ter uma porta aberta. E falou aí que fez confusão entre margens de lucro e sobrevivência. Se o senhor tivesse uma farmácia e que tivesse lá 4 funcionários com uma educação, com um curso superior, onde os pais investiram naquelas pessoas e que depois elas tivessem que ir para a rua, onde são empresas familiares, eu gostaria de ver como é que era possível o senhor sobreviver também e pensasse em margens de lucro. Pensasse nas 1000 e muitas farmácias que estão por esse país fora e que estão aqui dentro da cidade de Lisboa. Posso lhe garantir que dentro da cidade de Lisboa eu conheço muitas. Aliás, eu represento as farmácias da Zona Oriental de Lisboa. Eu posso lhe dizer quantas são muitas que estão em estado lastimável, até pior do que a minha, nestes termos. E por isso ainda está a tempo de se recompor, depois de ouvir estes estudos, e de fazer um programa assim capaz. Nós não queremos ser ricos, nós nunca fomos ricos. Nós temos uma casinha, trabalhamos, somos transparentes e participamos para o bem-estar do povo e de todos. Doutora Isaura, vou-lhe pedir que conclua, porque a pergunta é tão boa que eu estou tão curioso para a resposta. Socialista, que já li o programa eleitoral, e, portanto, há uma parte no programa eleitoral do Partido Socialista que é bom também, que eu gosto da transparência, e que há uma passagem, há uma transferência dos medicamentos, e isto, quando se fala de políticos, tem que ser assim. Não podemos deixá-los passar, senão eles enganam-nos. É que há uma transferência dos medicamentos de oncologia e dos medicamentos do HIV para o ambulatório. Está lá escrito no programa. Portanto, eu espero que isto seja, mas seja transparente. E que ao passar
do ambulatório, do hospital para o ambulatório, isto depois não seja considerado, as farmácias estão disponíveis para atribuir e para fazer este trabalho aos doentes, que não seja depois considerado que estes medicamentos vão aumentar o plafond da farmácia, que nós depois vamos ter um aumento substancial do nosso valor das farmácias e que depois vão dizer, aí, pá, estão a ganhar muito e vão-nos baixar novamente a margem e vão-nos baixar isto. Portanto, eu peço aqui também um apelo de atenção ao Partido Socialista para que preste atenção a este pormenor. Nós estamos disponíveis para trabalhar e para acompanhar essa parte também do programa do Partido Socialista. Gostaria de ver outros partidos. Quanto ao PCP, eu sei que fazem o trabalho de casa. Vou mesmo pedir muito obrigado. Porque a este ritmo não participam uma ou duas pessoas. Muito obrigado. Isto é quase uma interpelação, portanto, dou-lhe a palavra para tentar esclarecer este ponto. Eu julgo que a doutora Isaura colocou a questão com um estado de espírito muito aberto e de uma forma muito genuína. Portanto, a questão da acessibilidade dos medicamentos, e quando fala que tem uma farmácia num empreendimento social, eu não gosto da palavra bairro social, francamente. Aliás, eu já tive responsabilidades autárquicas e contribuí também no meu concelho para a criação de empreendimentos sociais. Temos sempre o cuidado de afastar esse anátemas, inclusive de fazer empreendimentos com aglomerados habitacionais reduzidos, exatamente para... Mas, na perspectiva desse público-alvo que tem, eu julgo que deve concordar que, em termos de acessibilidade do medicamento, a acessibilidade do medicamento pelas pessoas, e nomeadamente pelos mais carenciados, melhorou-se e reforçou-se fundamentalmente. A questão do preço é um fator importantíssimo. E ainda no outro dia um farmacêutico se queixava de que algumas pessoas se dirigem às farmácias e já pedem um medicamento que é gratuito. Isto também mostra o estado de degradação, por outro lado, que o negócio teve. Mas quando a doutora Isaura refere que a sobrevivência dos 4 recursos humanos que tem na farmácia, como é evidente, é uma questão que nos mobiliza a todos. Aquelas considerações dos políticos e tal, é só apreciação, como é evidente, não é? Respeito e sinto-me à vontade, porque tento ser também o mais genuíno possível, como a doutora foi. Mas a pergunta que eu também deixava é o que é que alterou durante estes 4 anos nas farmácias para que a manutenção dos postos de trabalho tenha sido ameaçada. Antes não estava e depois, com as medidas que foram implementadas, houve uma alteração que provocou que depois fosse. E eu também deixo essa pergunta aos senhores que conhecem muito bem o setor, o que é que terá alterado, no caso da sua farmácia também, o que é que terá fundamentalmente, qual terá sido o fator decisivo que alterou e que pôs em risco esses postos de trabalho. De resto, eu podia dar-vos aqui os números últimos que tenho sobre... podia dar aqui os números últimos que tenho sobre as farmácias e a questão dos encerramentos, mas eu julgo que eles também são conhecidos. Uma referência ao estudo que foi apresentado e que refere o aumento dos encargos com os medicamentos por parte dos portugueses. Eu não conheço o estudo, aliás, só há, que eu tenha conhecimento, uma notícia no Jornal de Notícias que é publicado hoje. É uma notícia, não é o estudo. Uma forma responsável, tem que ler o estudo para perceber, mas pela notícia também se percebe que os portugueses... Que compreenda a minha necessidade de pedir que conclua. Eu sei, é sempre aquela dificuldade. Sei. Pois. Os portugueses compraram mais de 2 milhões de embalagens, portanto, se os encargos aumentam, se calhar tem a ver com o facto de andarem a comprar mais medicamentos. Ainda temos a questão do futuro, que fica em aberto, que essa era a parte mais interessante. E temos muitas que ficaram até por esclarecer lá atrás, o que é que os seus amigos farmacêuticos dizem, por aí fora. Sr. Deputada Teresa Queiro, eu digo-vos até qual é a pergunta que, de certeza, que vão ter 3 mil profissionais do outro lado à espera da vossa resposta. E há 2 caminhos, ou a conseguem muito claramente esclarecer ou não. E basta abrir à plateia que isso salta logo. Acham que há mesmo um problema ou não? Que é preciso resolver um problema ou não? Sra. Deputada. Acho que é preciso alterar, e eu remeto para o título do seminário, um novo contrato social para a farmácia. Eu acho, obviamente, que é preciso encontrar um novo paradigma. Vamos lá ver. Eu penso que a questão das margens, e convém aqui dizer, e repetindo o que já disse o Sr. Deputado Miguel Santos, houve poupanças para os utentes
E, obviamente, que havendo poupanças, porque os preços ficaram mais baixos, houve poupanças para o Estado em função das comparticipações. Há outras questões que eu penso que é preciso resolver. A diferença de preços entre o ambulatório e o medicamento em meio hospitalar, os mesmos medicamentos, nem sempre há uma igualdade de tratamento e de esforços. É preciso salientar, Sra. Doutora, que este Governo fez um esforço para agilizar medidas que eram muito rígidas relativamente ao funcionamento das farmácias e ao número de técnicos exigidos. Houve claramente um esforço para flexibilizar e adaptar essas exigências ao contexto de cada uma das farmácias, e isso concordará connosco que foi o que aconteceu e que provavelmente terá permitido salvar postos de trabalho e, porventura, salvar farmácias. Agora, respondendo ao Carlos Entes, claro que é preciso alterar o paradigma, porque eu penso que não vale a pena estarmos aqui a insistir na questão da margem de lucro ou não. O que nós temos é que, com base nos estudos que são feitos, no levantamento, no levantamento de exemplos que já estão a ser praticados noutros países, e como disse muito bem a sua professora Ana Paula Martins, por acaso até já tinha assente a frase, nós não precisamos de inventar a roda. A roda já está inventada, várias rodas já estão inventadas. Temos é que adaptá-la à nossa realidade e ver quais são esses mecanismos para um novo contrato social, para que as farmácias continuem a contribuir para a sociedade como fizeram até agora. E há vários aspectos importantíssimos que nós, como país, não nos podemos permitir desperdiçar. A rede tão capilar das farmácias. Se pudesse decidir que serviço é que entregava mesmo às farmácias e que estava disposta. A proximidade, a confiança que a população tem efetivamente e todos aqui serão testemunhas diretas ou indiretas disso. A confiança que a população tem nos farmacêuticos comunitários, a excelência do serviço que é prestado e que é amplamente reconhecida, já foram feitos vários estudos, vários levantamentos e todos eles reconhecem a excelência do trabalho. Já aqui referia a informatização, a atualização e as reformas que foram feitas nos próprios equipamentos. Agora, todos estes recursos podem e devem ser aproveitados e têm que ser aproveitados em conjugação com outro aspecto, que é uma maior descentralização do nosso sistema de saúde. Como todos sabemos, temos infelizmente um sistema muito hospitalocêntrico. Se caminharmos, se houver vontade política, e eu espero que haja, para reforçarmos a rede de cuidados de saúde primários, eu penso que, tendo em conta esta capilaridade e a qualidade dos profissionais nas farmácias, podem coadjuvar, e respondendo diretamente à sua pergunta, na monitorização das doenças crónicas, que é um problema crescente e que vai ser um grande desafio, um grande desafio para este século, trabalhar na área da prevenção, trabalhar em articulação, por exemplo, com nutricionistas, e aproveito para saudar aqui a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas que está aqui presente. O caso, enfim, mais do conhecido, a troca de seringas, a monitorização das terapêuticas e a cautelar que há uma adesão efetiva às terapêuticas, porque, como aqui já foi dito, muitas vezes há um falhanço, não por a terapêutica estar, mas porque ela não está a ser devidamente aplicada e, portanto, eu penso que, respondendo diretamente à sua pergunta, eu penso que em articulação também com os enfermeiros, mas assim haja vontade, volto a dizer, nós somos um país que muitas vezes peca por uma lógica de capelinhas. Ninguém quer abdicar dos seus poderes. Há uns anos os médicos não queriam que os enfermeiros pudessem está a mudar, aplicar determinados medicamentos. Depois, há uma lógica em cascata de não tirem as minhas competências. Eu penso que nós temos que
largar essa propensão de todos nós, um pouco classista e de capelinhas, e encontrar uma forma de gerirmos em rede e que todos se possam coadjuvar. Muito obrigado. Nós temos já só um quarto de hora, há muitas pessoas que querem falar, eu vou-te a apelar. É muito desagradável para mim, um cidadão sem representatividade nenhuma, estar a pedir a um deputado, não é? Pronto, que tente ser sintético. Pois eu tenho muitas inscrições, mas eu se calhar, não, vou à mesa e depois fazem uma intervenção final cada um, tentando responder em concreto às perguntas que vos fizeram. Então, é isso que eu pensava, vou dar-lhe já a palavra. Vou pedir primeiro à deputada Luísa Salgueiro que esclareça, em concreto, faça-me lá isso num minuto, aquela pergunta relativa ao programa eleitoral do PS e aos medicamentos muito bem, que poderão passar do hospitalar para o ambulatório. Mas eu peço mesmo assim um minutinho. Muito sim. Rápido, também convido todos, porque vai ser apresentado esta sexta e sábado, também estão todos convidados, já que foi feito aqui um convite. Diz que, está aqui dito que vamos valorizar o papel das farmácias comunitárias enquanto agentes de prestação de cuidados, apostando no desenvolvimento das medidas de apoio à utilização racional do medicamento e propondo nelas ensaiar a delegação parcial da administração de terapêutica oral em oncologia e doenças transmissíveis. Se há questões que não estão vertidas ainda em nenhum documento e podem ser discutidas, esta não, esta está assente, já foi validada, já foi aprovada nos órgãos do partido, dos órgãos nacionais, portanto, este é um compromisso institucionalmente assumido. Dá-me tempo para dizer uma coisa só. Eu só queria dizer que foi aqui falado uma notícia do Jornal de Notícias que eu li, que é de hoje e que não se suportava em nenhum estudo, e eu queria então basear-me nos dados da ANF, que nos entregou há 2 semanas na Comissão de Saúde, e que diz que em 2014 houve 57 milhões de embalagens em falta e que estas faltas foram reportadas por 78% das farmácias, referentes a 25,7% das apresentações de medicamentos. E de acordo com o Censo Nacional sobre Falhas no Acesso ao Medicamento, penso que este estudo o Sr. Deputado reconhece, cerca de 61% dos utentes reportam pelo menos um problema de acesso aos medicamentos no último ano. Era só este esclarecimento que queria... Muitíssimo obrigado. A senhora deputada Carla Cruz tem toda a razão, mas eu pedia-lhe, a sério, se conseguirmos ser concretos e responder exatamente ao que... Tinha sido a deputada mais concreta. Com certeza, merece esse prémio, faz-favor dizer. Eu estou a fazer um apelo a todos, porque há mais pessoas que querem inscrever-se e o tempo não é limitado. Com certeza. Muito obrigado. Mas eu queria aqui dizer 2 coisas. Primeiro, foi aqui dito que foram pedidos sacrifícios a todos. Não é verdade. Não foram pedidos sacrifícios a todos e não vale a pena nós avançarmos muito, mas a realidade é essa. Não foram pedidos sacrifícios, vê-se os benefícios que se foram dados à banca e ao setor financeiro. E, portanto, daqui é importante fazer esta clarificação. Relativamente à questão, nós não podemos dizer que as farmácias e o setor das farmácias são importantes e estar em discursos redondos, mas depois temos é que ver a prática. E na prática, e a realidade mostra todos os dias, que os medicamentos até podiam ter diminuído, mas os portugueses continuam a ter dificuldades em comprar os medicamentos. Portanto, porque houve um corte acentuado no rendimento e no poder de compra dos portugueses que implicou a sua indisponibilidade e as suas dificuldades no acesso aos medicamentos e na aquisição de medicamentos. Nós estamos, contrariamente àquilo que os outros partidos estão aqui a dizer, nós convidamos a participar nas audições públicas que realizamos na construção do nosso programa eleitoral. E hoje também esta iniciativa serve também para nós daqui levarmos muito conhecimento para essa construção do nosso programa eleitoral. Mas há uma questão que aqui importa dizer. Para nós, para o PCP, este problema existe, este problema tem que ser resolvido e tem que ser tomadas medidas, desde logo medidas legislativas, têm que ser tomadas medidas por forma a que este setor que nós inserimos no setor das micro, pequenas e médias empresas tenha que ter rentabilidade, é um setor que é importantíssimo
para a economia portuguesa, para a questão do emprego. É que nós estamos aqui a falar de os portugueses têm dificuldades em aceder ao medicamento, mas estamos a falar de, ao longo destes anos, cerca de 700 trabalhadores deste setor foram despedidos e não são propriamente trabalhadores que sejam desqualificados, são muito qualificados e com uma qualificação que dificilmente conseguem, no contexto e no panorama nacional, voltar ao emprego. E este é um problema que nós temos que encarar. E para encarar este problema, têm que ser tomadas medidas para esta rentabilidade. Nós acompanhamos, já o dissemos, é público esta nossa afirmação, nós acompanhamos esta necessidade de pensarmos no estabelecer um valor fixo, dissemos isso, já o afirmamos várias vezes, quer na Assembleia da República, quer em outras sedes, que esse é um problema. Sendo que nós entendemos que o serviço que é prestado pelas farmácias deve ser um serviço de complementariedade ao Serviço Nacional de Saúde. Não pode haver aqui uma substituição nem do SNS das farmácias, nem as farmácias substituírem o SNS. E esse é um aspecto que é fundamental. O serviço de complementariedade entre estes dois setores são fundamentais para o país e para o acesso à medicação e todo o trabalho que é feito ao nível da saúde dos portugueses. Mas é importante pensar-se na redução também relativamente às margens do lucro da indústria farmacêutica. Também tem que se pensar nisso, tem que se pensar nessas medidas, tem que se pensar na parcela que a indústria farmacêutica, nos seus volumes de negócios, pode também ainda ser reduzida. Este é um aspecto que nós também temos que pensar e temos, obviamente, que encontrar soluções que têm que ser vistas nesta lógica de manter, de facto, um serviço de proximidade de qualidade e que permita, de facto, que todos tenham acesso, independentemente da sua condição económica. Mas, para isso, podemos também ter muitas farmácias, podemos manter as farmácias, mas também, se não houver medidas de complementariedade do rendimento dos portugueses, do poder que aumentem o poder de compra dos portugueses, dificilmente também conseguirão as farmácias ter a capacidade de sobreviver, porque é preciso que os portugueses tenham capacidade financeira para pagar os medicamentos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou agora fazer uma última ronda pela assistência, vamos criar aqui um método diferente, eu peço aqui o microfone para este senhor que se está a levantar. Só um segundo. Falta só o microfone. Eu peço ao meu amigo que espere só 10 segundinhos. Ali vou-lhe dar o microfone. Sim, só um segundo. Só um segundo. Isso. Pronto. Obrigado. Eu apresento-me Cunha Dias, empresário, não sou farmacêutico. Herdei uma farmácia por falecimento da minha mulher. Hoje tenho uma sociedade com o Dr. Ricardo Pereira, que está aqui atrás, que é farmacêutico. Mas nós estamos aqui a discutir paliativos e mais paliativos para o futuro da farmácia. Mas ainda ninguém, e quando o debate é sério e franco, com os seus deputados aí presentes, a quem eu apresento os meus respeitosos cumprimentos, a todos, desde o Partido Comunista ao CDS, mas então, estamos a discutir o futuro e ninguém pergunta como é que nós chegamos a este ponto das farmácias falidas, das farmácias sem medicamentos. Ninguém pergunta isto. Ora, eu aprendi com o meu líder, depois de 74, porque eu, antes de 74, era chamado de Revirai, como diziam eles, e aprendi com o meu líder duas coisas que nunca esqueci na minha vida. Uma delas foi, primeiro está o país, depois está o partido. E a segunda, que aprendi com o meu líder, que tenho muita honra em ter sido seu amigo, que é verdade e que em Portugal habitualmente morre sempre solteira. Ora, nós sabemos, toda a gente sabe o que é que se passou, toda a gente sabe quem foi o grande culpado desta situação, claro que todos temos medo de abrir a boca e falar. O grande culpado desta situação foi o Sr. Engenheiro Sócrates, Primeiro-Ministro de Portugal, toda a gente sabe isto. Abriu-as para farmácias para os hospitais, que todas faliram, ficaram dando milhões e milhões de euros aos hospitais. E depois
O contrassenso desta medida, a coisa mais engraçada desta medida, é que é o próprio Partido Socialista que anda a abrir as parafarmácias, em que entrega ao grande capital, ao Sr. Belmiro de Azevedo e à empresa do Sr. Jorge Martins, 96% dos medicamentos vendidos foram das farmácias. Meu amigo, eu vou pedir-lhe... Mas tinha medo de dizer isto. Esta é que é a verdade dos fatos. Entregar ao grande capital, parece que andam defendendo os trabalhadores e depois, no fim, o Sr. Belmiro de Azevedo deve estar a rir, com certeza, de nós todos. Somos todos uma data de parvos, uma data de ingênuos, porque a Meu amigo, verdade eu agradeço-lhe imenso. Temos que ouvir as outras pessoas, é que senão... Temos que ouvir as outras pessoas, está bem? Eu termino já. Eu gostava de perguntar à senhora deputada do Partido Socialista, porque isto já vem de trás, já houve medidas em 80, quais são as medidas que o Partido Socialista pretende tomar, não é? Para melhorar um pouco a situação da farmácia, que é uma desgraça, é só farmácias falidas toda a parte, há pessoas que têm que andar 80, 90 km para comprar um medicamento. Bom, então eu vou dar a oportunidade à senhora deputada de responder de imediato. Não é uma pergunta para a mesa, isto é um ataque ao Partido Socialista. E, portanto, eu penso que tenho direito à defesa da honra do Partido Socialista, que foi aqui posta em causa. Existe essa figura regimental, faz favor. E, portanto, eu queria só dizer, dizer ao Sr. Doutor, não percebi a primeiro termo Dias, que estranho que todos os parceiros do Sr. Doutor não tenham chegado a essa conclusão, porque nós temos todos os estudos da ANF, temos todos os estudos da Ordem, conhecemos todos e nenhum apontou essa como a causa das dificuldades. Portanto, eu penso que era melhor fazer uma reflexão interna para chegarem à conclusão do impacto que teve essas medidas que o senhor diz terem sido a causa de todos os males, porque, na verdade, há um desvio muito grande entre aquilo que o Sr. Doutor acaba de dizer e aquilo que os seus parceiros, ou que não são parceiros, os representantes do setor, todos nos vieram dizer. Nunca pusemos isso não pomos em causa a sua opinião. Deputada. E o seu líder, que aqui citou, com todo respeito, nós somos uma casa de democratas e ouvimos toda a gente. O que peço é que, quando atacar alguém, que não faça gratuitamente e que o traga documentos que o sustentem, e os que trouxeram nunca o sustentaram. Quanto às propostas do Partido Socialista, como já disse, elas são apresentadas sexta e sábado, são apresentadas publicamente segunda-feira para a Vamos então a uma última, faz favor, doutora Aranda da Silva. Quem é que quer falar ainda? São umas 10 pessoas pelas minhas contas. Eu sensibilizo-vos. Se cada um usar 5 minutos, vão ser 50 minutos. E depois mais uns minutos aqui para a mesa, vamos estar aqui mais 2 horas. Eu peço-vos mesmo, tenho vindo desde o início a tentar sensibilizar-vos a todos que estão na mesa e a quem está também na plateia, para ser sintético, por esta razão simples. Se queremos ser democratas e ouvirmos todos, temos que conseguir ser sintéticos. Eu faço uma declaração de interesses. Desculpa fui bastonário de farmacêuticos. Tenho esses 2 conflitos de interesses. A minha mulher tem uma farmácia. Há 6 anos trabalha numa farmácia para manter 5 postos de trabalho sem ter qualquer remuneração, apesar de estar formada. Portanto, posso estar enviesado na maneira de ver as questões. Todos aqui dizemos que o Serviço Nacional de Saúde foi uma das maiores, foi talvez o maior investimento público do nosso país que trouxe resultados. E trouxe resultados por 2 coisas. Pelos investimentos em recursos humanos, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, pelo investimento em infraestruturas e pelo acesso às tecnologias, nomeadamente os medicamentos. E o acesso às tecnologias tem de ser feito através de uma base material. E no nosso país a base material foram as farmácias. E a questão que eu coloco, e a primeira questão que eu coloco, vou pôr outra questão, é a seguinte: perante experiências que foram aqui a ter citadas agora por esse senhor que falou anteriormente, que eu não conheço, de experiências como que foram feitas de abrir farmácias hospitalares que faliram, perante o colapso iminente das farmácias portuguesas nos próximo ano. Isso é, só não vê quem não quer. Não é? Qual é a alternativa para que as tecnologias cheguem às pessoas? Qual é a alternativa que os senhores deputados acham que há, além das farmácias portuguesas, para que as tecnologias continuem a chegar às pessoas como integradas no Sistema Nacional de Saúde? Porque essa é a questão que está sobre a mesa. Tem de haver uma resposta a esta questão concreta. Não há Serviço Nacional de Saúde sem acesso a tecnologias, nomeadamente medicamentos. E há um meio físico, que são a rede de farmácias, com meios humanos altamente qualificados, com tecnologias em todo o país da mesma forma, e qual é a alternativa? Quando as farmácias colapsaram, porque elas vão colapsar. É que não tenham dúvidas, as farmácias vão colapsar. Isto não é uma conversa de meninos, é uma realidade, com dados objetivos. A outra questão que eu queria colocar,
O Sr. Deputado, já agora, se consultar a OCDE, que são dados públicos, repara que a parte, Portugal foi dos países que a parte off-pocket mais cresceu nos últimos anos, na parte dos medicamentos. Isto está nos sites da OCDE. Mas queria, já agora, saber a opinião dos outros partidos sobre a questão que aqui foi colocada, sobre o acesso a medicamentos inovadores, e era essa a questão que eu queria pôr ao Pita Barros, que ele disse mal. Portanto, os medicamentos inovadores não estão fora das farmácias por iniciativa da indústria farmacêutica. Os medicamentos inovadores não estão nas farmácias por iniciativa da Autoridade Reguladora Portuguesa, e eu sou o grande responsável quando a altura era presidente, porque se criou em Portugal uma classificação que se chama uso exclusivo hospitalar, que não existe na Europa. E a maior parte dos medicamentos que são inovadores, em Portugal, põem-se nos hospitais, como aqui já foi referido, os antirretrovirais, muitos medicamentos de oncologia, por exemplo, estão aqui pessoas da área da reumatologia, que estão no ambulatório. Eu pergunto qual é a posição dos outros partidos sobre essa questão. Muito obrigado. A doutora Clara Carneiro tinha pedido para intervir. Eu depois irei lá atrás, vou tentar esgotar os pedidos que tenho aqui da fila da frente. Eu peço desculpa, Carlos, obrigada. Eu agradeço, doutora. Eu sou farmacêutica, estou aqui nessa qualidade, e o que está para trás já está, deixou cicatrizes, não é possível esquecer o que durante vários anos nós passámos, mas eu estou aqui numa coisa que vim para o novo contrato social para as farmácias, portanto eu interesso-me para o futuro. Interessa-me ouvir que os 4 maiores partidos que estão aqui representados me expliquem se perante o que foi dito da evidência e do valor da intervenção das farmácias na cadeia de saúde, se isto é uma frasezinha que pode entrar nos programas dos partidos. Porque basta lá estar. Eu acho que estarmos com pormenores, vou aumentar margens, vou descer margens, vou pôr medicamentos. Eu, farmacêutica, só estou a falar por mim, eu não quero nada disso. Eu quero que, finalmente, ao fim destes anos todos, e dadas as condições que o país atravessa, demográficas e epidemiológicas, que de uma vez por todas os partidos digam estamos abertos a um novo contrato social ou não estamos, enfiamos as farmácias ou não enfiamos numa rede de prestação de cuidados de saúde, porque as farmácias, para além da capilaridade, têm uma característica que para mim é única. É que as farmácias conseguem ter uma intervenção em função da heterogeneidade da população que têm. E isto, em ligação com as associações dos doentes, tem uma resposta muito interessante localmente. E esta característica mais ninguém tem. E, portanto, eu só quero saber, agora para o futuro, para trás, não me interessa absolutamente nada, eu quero saber para o futuro se os partidos políticos dizem, com a evidência e com o valor que aqui hoje foi demonstrado, não estamos a inventar a roda, vamos ou não agarrar nisto. E agarrando nisto, é evidente que se vão criando as condições. Sobe a margem aqui, desce a margem ali, não sei. Isso vem depois. Eu quero é saber se vai haver ou não um novo contrato social para as farmácias. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Mais alguém aqui na linha da frente, ali atrás? Eu peço às pessoas, por defeito meu, eu não conheço todas também, que se identifiquem, por favor, e que coloquem a pergunta. Bom dia a todos. Eu estou agora a falar na qualidade de representante da Associação de Farmácias de Portugal e, antes de mais, quero agradecer à ANF pelo convite que nos foi feito e dizer que estamos solidários em tudo aquilo que foi aqui dito e que estamos com as nossas farmácias exatamente ao lado das vossas farmácias. Na qualidade de farmacêutica, eu pouco mais agora tenho que dizer porque as minhas palavras são exatamente as mesmas que a doutora Clara acabou de dizer. Não vale a pena estar a falar em margens passadas, o que é que não vão aumentar, que vão diminuir, porque efetivamente as margens lesaram-nos muito. Não são só por causa das margens e por causa das farmácias estarem insolventes ou com pouco dinheiro que não existem medicamentos nas prateleiras das farmácias. As margens também deram origem à fuga de muitos medicamentos daqui para fora. Eu acho que toda a gente sabe isso, que houve necessidade de rentabilizar esses mesmos medicamentos fora do nosso circuito. E é um dos motivos porque também não há medicamentos nas prateleiras. Embora esteja mais controlado e haja menos faltas, mas isso é um facto. Relativamente, o futuro é que nos interessa. O que é que pensam fazer? O que é que os nossos partidos, nos vossos programas, vão fazer? Vão ou não vão tentar viabilizar as nossas farmácias? Esse é, efetivamente, o nosso ponto fulcral. E têm que ser objetivos, não é de só dizer vamos agora, finalmente, valorizar o papel da farmácia. A farmácia sempre teve estes papéis. Tem que haver uma interligação entre as farmácias e as unidades de saúde primários, todos, porque se não houver uma interligação entre médicos de saúde primária, entre hospitais, nós não conseguimos levar, inclusivamente, avante os projetos que estão no acordo que foi assinado entre o Governo e as associações. Muito obrigado. Há mais pessoas ali atrás.
É certamente um gosto para a Associação Nacional das Farmácias estar a associação... Bom dia, eu sou farmacêutica. Sua associação aqui representada, faz favor. Eu sou farmacêutica, tenho uma farmácia fora de Lisboa e quase que já não tenho nada para dizer. Quero subscrever exatamente o que a doutora Clara Carneiro disse e a Manuela também e chamar a atenção, já que estamos em período pré-eleitoral, que os senhores deputados nos programas eleitorais tomem em atenção o estado grave das farmácias e não se esqueçam também que nós somos pequenas e médias empresas que deixamos o nosso dinheirinho todo cá em Portugal. Os nossos impostos são só cá que ficam, não vão lá para fora como outras cadeias de distribuição. Fiquei sem palavras porque foi tudo dito pelas minhas colegas anteriores. Muito obrigada. Eu é que lhe agradeço. Se puder... Sim. Pedir também que se identificasse, por favor. João Pinto Bastos, sou farmacêutico também, como muitos dos vários colegas que cá estão presentes. A minha questão é muito simples. Eu queria fugir um bocado ao que já foi falado de lucros, medicamentos, e queria passar muito para a prestação de serviços. Os seus deputados veem realmente a farmácia como um prestador de serviços? Porque nós até agora, desde vacinação, acompanhamento de polimedicados, doentes crónicos, nunca se valorizou realmente a prestação do farmacêutico na farmácia deste tipo de serviços por parte dos decisores. Veem no futuro realmente e formalmente um apoio à prestação destes diferentes serviços na farmácia? Vale a pena as farmácias continuarem a investir nos seus empregados, na formação dos seus colaboradores, para realmente fazerem parte da rede de prestação de serviços e não só de aviar receitas ou dispensa de medicamentos? Muito obrigado. Há mais alguém que queira... Faz favor. E há mais inscrições? Não. É a última. Muito obrigado. Bom dia, sou farmacêutico, sou proprietário de uma farmácia em Sesimbra. Queria deixar aqui, portanto, um alerta à consciência dos deputados que estão na mesa. São os atuais legisladores, poderão ser eventualmente futuros legisladores na próxima legislatura. O que perpassa nesta reunião, ou o motivo que está por trás desta reunião, é como é que vamos garantir a sustentabilidade das farmácias. E já falámos aqui hoje várias vezes que se conseguiu, e fez isso uma bandeira, e muito bem, a acessibilidade aos medicamentos por parte da população, baixando-os até níveis inimagináveis. Agora, se continuarmos nesta senda, se calhar aumentamos a acessibilidade por aí, mas encerrando 500 ou 600 ou 700 farmácias, lá se vai a acessibilidade às ortigas. Portanto, é a justa medida do custo dos medicamentos e as contrapartidas que a rede de farmácias tem que ter, que nos tem que permitir manter a tal rede de farmácias a funcionar. Porque se elas fecharem, não há acessibilidade, não há preços que resistam a isso, porque não há farmácias onde as pessoas vão. É só, obrigado. Ainda há uma inscrição extra, doutora Emma Paulino. Depois vamos fechar, pronto. Muito bom dia, Emma Paulino, Presidente da Secção Regional de Lisboa da Ordem dos Farmacêuticos. Queria agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui presente e gostaria só, uma vez que muito já foi dito, de realçar um aspecto da apresentação da doutora Ana Paula Martins que eu penso que é fundamental e que pode servir como uma solução, uma vez que alguns dos deputados já afirmaram que não estão disponíveis para mexer nas margens de lucro das farmácias e que é a questão da partilha de riscos. As farmácias estão disponíveis e os farmacêuticos estão disponíveis para partilhar com o Governo aquilo que poderá ser um investimento potencial no trabalho que as farmácias todos os dias desenvolvem em prol não da descida do orçamento aplicado aos medicamentos em si, mas do Serviço Nacional de Saúde como um todo. E é nesta perspectiva que nós temos de começar a encarar os orçamentos, é na sua globalidade, naquilo que o medicamento acrescenta, até não só ao Serviço Nacional de Saúde, mas também àquilo que é a produtividade do país e a produção do tecido empresarial português. Portanto, era este o apelo que eu lançava aos seus deputados, é que encarem efetivamente o farmacêutico, o trabalho que as farmácias fazem como um investimento e pedir-vos para, connosco, estarem disponíveis para partilhar este risco, que na realidade, de acordo com os estudos que aqui foram apresentados, o risco é muito baixo, porque efetivamente o valor acrescentado que temos a certeza que vamos produzir neste tecido empresarial é muitíssimo elevado. Muito obrigada. Muito obrigado. Última mesmo inscrição, se puderem...
Muito boa tarde. Eu queria só dizer que os testemunhos na primeira pessoa são tão importantes como a globalidade dos números. Eu deixava só o meu testemunho. Eu vivi em Lisboa até aos 30 anos, tenho uma farmácia no Baixo Alentejo há cerca de 12, e dizer-vos que todo este tempo a única coisa que fiz foi acreditar em Portugal. E eu acreditei em Portugal, continuo a acreditar em Portugal, e passo a explicar como é que eu fiz, como é que eu acredito no meu país. Não despedi ninguém, não baixei salários, o único salário que baixei foi o meu próprio. Coloquei algumas economias de família na farmácia durante este tempo todo e, portanto, a única coisa que eu gostaria de dizer aos senhores deputados, olhos nos olhos, por favor, não desiludam a confiança que eu continuo a depositar no meu país, no meu futuro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Sra. Deputada Carla Cruz, para uma intervenção final, 5 minutos a cada um dos senhores deputados e já vamos ultrapassar o tempo previsto em meia horinha, que é a meia horinha da praxe em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado eu e muito obrigado a todas as questões que aqui foram colocadas. De uma forma genérica, as questões partem do pressuposto. Do passado não vale a pena falar, falemos do futuro. Ora, mas o futuro só se constrói com base no passado e no presente. Não há um futuro sem estas sequelas, porque sequelas já existem. Mas temos que perceber porque é que elas existem, o que é que desencadeou, o que é que levou a estas sequelas. E, portanto, aquilo que nós dissemos e voltamos a dizer é que as medidas que foram tomadas, as opções que foram feitas, desencadearam esta situação, levou a esta evidência. E aquilo que nós queremos para o futuro é continuar nesta senda, continuar com este caminho, ou queremos uma ruptura e uma alteração significativa neste modelo de funcionamento. Porque não basta colocar nos programas, a doutora Clara Carneiro dizia, coloca nos programas, estamos dispostos ou disponíveis para este novo contrato. Mas no fundamental, que depois que opções e que medidas políticas vão ser tomadas relativamente a esse contrato. Porque palavras bonitas, certamente já várias vezes e em vários programas foram colocadas. A questão é depois as medidas concretas e as opções concretas que são tomadas nesse sentido. Nós dissemos aqui, fomos sempre muito claros desde o início deste debate, que nós consideramos e valorizamos o setor da farmácia, dizemos que o setor da farmácia deve ser visto e deve ser encarado como um setor de complementariedade ao Serviço Nacional de Saúde e, nesse sentido, têm que ser tomadas medidas que permitam, de facto, melhorar a rentabilidade das farmácias. Porque melhorar a rentabilidade das farmácias, e estamos muito de acordo com uma senhora farmacêutica que disse nós somos micro e pequenas empresas. É verdade. E na minha intervenção eu também disse, e nesse sentido, sendo micro pequenas empresas, também elas têm que ser tidas em consideração em medidas legislativas que permitam e tenham em conta essa sustentabilidade das pequenas e das médias empresas, porque isto é um setor económico, que tem mais-valia para o país, e para isso, mas isso também tem que ser tomadas medidas, já não ao nível do Ministério da Saúde, mas também ao nível do Ministério da Economia e da Política Geral da Economia, relativamente à política fiscal que é aplicada às pequenas e às médias empresas, as condições do IVA, os encargos de IRC que são aplicadas e que nós vemos grandes benefícios de IRC para os grandes grupos económicos, mas que as pequenas e médias empresas continuam a ter uns encargos em termos fiscais elevadíssimos comparativamente com as grandes empresas que têm lucros chorudos e, como disse muito bem, uma grande parte deles nem estão sequer, nem são depois revertidos em prol e em favor do país. E muitas vezes até sequer nem pagam os impostos em Portugal. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que quando nós pensamos neste setor, nós temos que pensar em medidas que sejam globais, nas opções que nós queremos para o país. E, relativamente, foi colocada uma questão aqui muito relativamente ao acesso e aos medicamentos inovadores. Nós consideramos que, sobre esse aspecto,
como eu disse, esta conferência hoje é um ponto muito importante para a nossa construção do nosso programa, para a audição. Daqui levamos certamente muitas informações para este debate coletivo que nós fazemos, e relativamente a essa questão muito concreta dizemos que é preciso sabermos mais, é preciso termos mais conhecimento e mais segurança que nos permita tomar uma decisão de colocar ou não. Eu concluo já dizendo que é preciso nós continuarmos em determinadas áreas, mesmo que estão no próprio contrato social, no novo contrato social, precisamos de continuar a acompanhar, a ter mais conhecimento, mas é esta a promessa que fazemos, de que consideramos que as farmácias são um setor fundamental, que é preciso criar-se medidas que aumentem a rentabilidade, que permitam a salvaguarda dos postos de trabalho e que permitam que todos os portugueses tenham acesso ao medicamento. E não é só, contrariamente a muito àquilo que se diz, é o problema do interior e das farmácias do interior, também não é verdade. As farmácias dos centros urbanos sentem imensas dificuldades, as pessoas que estão nas grandes cidades também têm muitas dificuldades na acessibilidade. E terminando, dizer que é importante foi importante esta reunião, mas sobretudo é importante pensarmos o que é que nós queremos para o futuro e que futuro é que nós queremos para o país. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro, por favor. Muito obrigada. Vou ser brevíssima, espero. Eu se calhar, há pouco não me exprimi bem, porque quando eu disse vamos voltar ao tema deste colóquio, é exatamente para pensar para o futuro. Qual é que vai ser o novo contrato social? E, portanto, eu penso que é para isso que nós estamos aqui. Agora, quando o Soutor diz, quando colapsarem as farmácias, Soutor, as farmácias não podem colapsar e por isso é que estamos aqui reunidos, por isso é que estão aqui sumidades de tantas áreas ligadas à saúde e ao medicamento. Está aqui o Sr. Secretário de Estado, estão aqui deputados. É exatamente para, em conjunto, pensarmos como é que nós vamos evitar aquilo que todos queremos evitar. Que, se não for atalhado, de facto, temos um grande problema para as farmácias. Mas por isso é que eu penso que sem demagogias e sem discursos fáceis e vazios, perdoem-me que seja honesta, eu penso que nós temos que partir de algumas premissas, que a rede tem que ser aproveitada. Os profissionais nos quais se investiu ao longo de anos e anos tem que ser uma manos longa, colaboradores do Serviço Nacional de Saúde, e por isso é que há pouco falei da importância de continuarmos numa crescente descentralização, porque também só através da descentralização é que teremos maior proximidade, que através dessa maior proximidade será possível definir, como já acontece em alguns países. Por exemplo, no Reino Unido, onde os cuidados de saúde primários são muito mais soberanos, se quiserem, as estruturas decisórias locais têm liberdade, têm amplitude para fazer os seus próprios contratos, programa, com as farmácias de determinada circunscrição. Os papéis, os estudos que aqui nos foram deixados, estes e muitos outros, são um mapa sobre o qual todos nós temos que trabalhar para encontrar soluções. Agora, se nos convocam para dizer assim, bom, digam lá hoje se vão estabelecer um FII fixo por embalagem ou se vão optar por uma maior coadjuvação na dispensa de medicamentos que agora são só dispensados em meio hospitalar, ou se vai optar por maior monitorização terapêutica, ou se vai insistir na promoção do uso racional. Não sei, nós temos aqui pistas, nós temos aqui dados. Agora, estes dados, e não está aqui o professor Pita Barros, eu confesso que me faz alguma confusão quando, cada vez que se fala em números e avaliação e levantamento de dados, se diz, lá estão as pessoas com critérios economicistas. Mas todas as decisões têm que ter
tem que ter qualquer coisa de económico por trás, não é economicista, que é uma palavra que nos últimos anos foi utilizada de uma forma absolutamente abusiva. Porquê? Porque é exatamente uma gestão adequada de quais vão ser as melhores parcerias entre o Serviço Nacional de Saúde, a comunidade farmacêutica, os utentes e o orçamento do Estado, é que podemos tomar as decisões que são melhores para todas as partes. E aí não podemos, de maneira nenhuma, aliar-nos do equilíbrio entre o futuro das farmácias, o melhor acesso a cuidados de saúde, o melhor acesso à inovação, às tecnologias, aos dispositivos, e sempre tendo em base a evidência. E aqui tenho que citar mais uma vez o Sr. Ministro da Saúde, que diz muitas vezes que temos de saber fazer a distinção entre novidade e inovação. E penso que isso é um princípio fundamental para que possamos ter recursos para ter acesso equitativo e justo à verdadeira inovação e não necessariamente sempre à novidade. E, portanto, basicamente, e vou concluir, era isto que tinha para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Deputada, faz favor. Muito bem. Muito obrigada. Eu gostava de terminar respondendo, usando para a minha resposta aquele repto que lançou um senhor que saiu, que foi pedir-nos para que continue a acreditar no país, que continue a depositar as poupanças familiares na sua farmácia. Eu penso que esse é o nosso desígnio de todos, uns com mais responsabilidade que outros, e nós devemos usar a legitimidade popular que temos exatamente para atingir esse objetivo, para todos, mas em concreto no que diz respeito à farmácia, que é aquilo que estamos a discutir aqui hoje. Portanto, a realização de um novo contrato social para a farmácia é exatamente para isso, é para cada um de nós que continue a acreditar no seu projeto e para que ele seja sustentável, no caso, as farmácias. Rapidamente, professor Aranda da Silva, eu não queria equacionar a possibilidade de alternativa para que as tecnologias possam ser acessíveis à população mediante o colapso da rede de farmácias, porque não acredito, permita-me que não acreditemos no colapso e que continuemos a trabalhar no sentido de manter, tal como já disse o CDS, de manter a rede, podendo acontecer alguns casos pontuais que isso seja apenas episódico e que a rede se mantenha com as respostas que tem sido capaz de dar e reforçando-se, e, portanto, o cenário de ruptura que pode estar iminente é algo que nós todos estamos apostados em afastar e, portanto, permita-me que eu mantenha a convicção de que será a rede de farmácias a continuar a assegurar esse acesso. A doutora Clara Carneiro, é a questão que nos traz aqui hoje. Os partidos estão ou não estão dispostos a aceitar e a assumir o compromisso de que vão assinar ou comprometer-se no novo contrato social. Eu só posso responder pelo Partido Socialista. A resposta é sim, estamos disponíveis, interessados e desejosos de o fazer. As condições têm de ser acertadas. Eu pus uma condição que é minha, pessoal, nem sequer é do partido. Eu não entendo que seja o utente, os custos não devem ser transportes para o utente, devem ser suportados pelo Estado. Naturalmente que haverá despesa nesta circunstância que será compensada por cortes da despesa do outro lado. Isso tem de ser negociado, mas sim, a resposta à sua pergunta é sim. Todas as outras questões, eu penso que estão muito relacionadas com isto. Há um objetivo crucial, primordial de todos, que é o de ultrapassar a fase que o setor vive, de estabelecer este novo contrato social. Não é um objetivo de per si, é um objetivo que se justifica face à necessidade que o setor vive e de alterar a situação atual. Todos temos um denominador comum, que é de não alterar a qualidade da resposta que as farmácias, apesar de tudo, continuaram a dar. Respostas inovadoras. Não cumprimentei a doutora Odete Ferreira, quer dizer que no seu tempo fez uma verdadeira revolução também com as farmácias, na forma como se relacionam com a comunidade, e é isso que nós todos queremos continuar a fazer. Ocorre que este seminário de hoje
tem um timing absolutamente crucial, importante, porque uns apresentam amanhã, outros no fim de semana, outros estão... Mas todos nós estamos a elaborar documentos que nos vão comprometer eleitoralmente. O Sr. Secretário de Estado, que cumprimento, está presente para representar o Governo, portanto, nós estamos todos a tempo de o fazer. Não é hoje, agora, que fica escrito qual é a forma como o contrato, as cláusulas do contrato, é só aqui assumido um compromisso contratual, os termos ficarão para a redação futura. Penso que é isso que nós todos queremos, que sairemos daqui com essa convicção, dos outros partidos já se percebeu que assim será, e portanto acho que é a melhor forma de considerarmos que esta manhã, para além dos estudos que aqui foram apresentados e do muito que já aprendemos, que se concluirá da melhor forma, que é assumir, com a assunção desse compromisso, que é aquilo que a ANF, a Associação de Farmácias e nós todos desejávamos desde o início. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Deputado, para concluir, faz favor. Sim, eu gostava de cumprimentar todos aqueles que colocaram as diversas questões, dizer que é um bocado ingrato também, com certeza para todos nós, aqueles que colocam questões, aqueles que as têm que responder num espaço de tempo limitado, ter que, pelo menos da minha parte, dar respostas que eu tenho noção que ficam pela rama, que não podem ir ao detalhe, porque não é nestas condições e com este tempo que se consegue esse detalhe. Mas deixem-me cumprimentar muito especialmente o Dr. Dias pela respeitabilidade do alto da sua idade e pela sua experiência de vida, e dizer que, independentemente de ouvir intervenções que me agradam mais a mim ou que me desagradam mais, que será a experiência de todos nós, eu convivo muito bem com a diferença e com o regime democrático. Aliás, estes 4 anos foram 4 anos à prova de bala, porque aqui na Assembleia, até aqui na Assembleia, da boca de deputados tão eleitos e tão legítimos como o mandato que eu estou a exercer, eu ouvi, em alguns momentos, e em alguns casos até bem repetidos, os maiores impropérios que podem ser proferidos pelos sítios e pelas esquinas do nosso país. E, portanto, tenho também esse colete à prova de bala, até nesses momentos. Nunca senti, nunca manifestei que estaria sobre um ataque e apelar aos princípios republicanos e democráticos. Acho que temos mesmo que conviver com a diferença e durante estes 4 anos ouvi muita coisa que não concordo, não concordei e, para além disso, ainda me desagradou pela forma como foi dita. Não será fácil responder a todos, mas eu acho que posso dar uma resposta global. Permitam-me dizer que o Sr. Presidente do meu partido terá naturalmente o privilégio e a prioridade na apresentação das bases programáticas, que é isso que vai ser apresentado amanhã, que o PSD, e no caso a coligação, porque será com o Presidente do CDS também, irão propor aos portugueses. E, nesse sentido, como podem imaginar, não me cabe a mim, nem sou eu, que devo estar aqui a avançar com medidas ou com propostas que contenham o programa eleitoral do PSD. Não é possível. É possível, depois dele apresentado, encontrarmos em diferentes fóruns e debater as propostas e as medidas que a coligação vai defender e, muito especialmente, o PSD. Agora, o que posso dizer é, em termos genéricos, qual é a estratégia e o caminho que devemos seguir. Sobre pactos para a saúde, lamentar que não tenha sido possível em 4 anos, num momento especialíssimo para o país e para os portugueses todos, concretizar um pacto que fosse, numa medida que fosse, dentro do espectro político-partidário da Assembleia da República. E oportunidades não faltaram, porque foram tantas as medidas que foram aprovadas pela maioria que elas próprias constituíram todas oportunidades para que pudesse haver acordos e pudesse existir um referencial mínimo daquilo que nos une, que obrigatoriamente nos tem que unir e que permitia ter uma estabilidade mais a longo prazo para toda a gente, pelo menos naqueles aspectos mais fundamentais. E até havia um memorando de entendimento que, no que diz respeito ao preço dos medicamentos, às margens, à DCI, às taxas moderadoras, estava lá tudo, e um governo anterior tinha assumido aquilo tudo. Portanto, até havia esse denominador sobre o qual podia ser trabalhado a existência de um pacto ou de uma consonância de medidas. Não foi possível.
Não vou discutir de quem é a culpa, todos temos culpa, com certeza. Mas foi possível ao Governo estabelecer pactos com os parceiros, com os sindicatos dos médicos, com a Apifarma e com a ANF. Aí foi possível estabelecer pactos. E quando se fala no futuro, que é isso que importa, não é esquecer o passado, porque o passado, além de nos dar lições, para não repetirmos erros, também nos enquadra qual é o futuro que nós podemos desejar. Quando se fala do futuro, eu julgo que podemos estar todos de acordo que as farmácias têm que ocupar um espaço enquanto unidades na prestação de serviços no âmbito dos cuidados de saúde primários. Têm que diversificar, como falava o Dr. João Pinto Bastos, a farmácia tem que ter uma prestação multidisciplinar de serviços. E o pacto que foi, ou o contrato que foi celebrado com a ANF em julho de 2014 não é conversa, já é parte, é um primeiro caminho do pacto de um novo contrato social para as farmácias. Pois já está lá concretizado um conjunto de medidas acordadas que os senhores bem conhecem. Atirar dinheiro para cima dos problemas não resolve nada. Pode criar riqueza artificial, mas julgo que já todos temos a experiência. Se ela não tiver base consolidada e base produtiva, o que é que acontece mais tarde ou mais cedo? E, portanto, regressar ao passado não é possível. Acho que, vou terminar, as farmácias têm qualificação profissional, têm qualidade e têm proximidade. E, portanto, não integrar o contributo das farmácias num sistema de saúde sustentável é uma irresponsabilidade e é um desperdício de energias. E esse é um compromisso que nós temos. Não vale a pena estar a inventar muitas soluções. A doutora Isaura, que entretanto já está ausente, referiu os estudos que tinham sido apresentados. Depois nós também os conhecemos, todos nós, com maior ou menor detalhe, conhecemos os estudos, os vários panoramas que são apresentados, as experiências dos outros países e, para além das metodologias, os impactos que podem ser avaliados no nosso país. Portanto, é um caminho que tem de ser feito e nós estamos disponíveis para esse caminho. Muito obrigado a todos pela atenção que nos dispensaram. Já a seguir procederemos à sessão de encerramento deste seminário.